pessoal começar de novo, ver se pode. Chamar a Isabelle aqui novamente. Ei, Silvia, como vai? Ei, Luiz. Pessoal, a internet caiu. Ei, Agora querida, caiu. voltamos. Despencou. Pois Literalmente. é, você congelou e para mim, eu falei, Patrícia, não fala mais, meu Deus, o que aconteceu? E você também congelou para mim. Aí eu pensei assim, ó, então vamos começar de novo. E Vamos assim começar outra foi. vez. É isso aí, Patrícia. Esses dias eu passei também uma péssima. O Canevati, que é o Máximo Canevati, antropólogo italiano, ele não sabia, ele não fazia tempo que ele não mexia no Instagram e nunca tinha feito uma live. E eu resolvi fazer um teste com ele antes, uma hora antes, e aí ele também não conseguiu. A gente ficou uma hora tentando, na hora que Oh, chegou na meu hora da live, Deus. ele também não conseguiu. Mas vou remarcar com ele. A gente vai fazer um Zoom, vou Ai, até isso avisar a turma mesmo. depois, na outra semana. Sim. Vamos lá, Pessoal, a gente tá falando das avisa. bruxas, né? Sim, só vou pedir o pessoal para, no aviãozinho, avisar as pessoas que a gente está no ar e o coração, muito coração aí para o Instagram mostrar a gente para muita gente. É assim? Não É sabia. assim, Porque eu adoro os tá? corações subindo aqui, ó. Isso aí, quanto mais coração tem, mais o Instagram mostra a nossa live. Que a gente tá ao vivo, legal. Isso. E o aviãozinho é avisar as pessoas no privado mesmo que a gente está no ar. Legal. Ó, a Dani entrou aí, a Lizzy, bacana demais. Tá entrando só gente Então legal. vamos Bacana. falar das Vamos bruxas. voltar. Viu? Eu acho que foi por isso que a live caiu. Pois é, Falei que eu não acreditava nela. energia. Fui falar que não é verdade. Tá vendo o que Pois que deu, é, Patrícia? viu só? Mas eu acho que eu concluí. Eu estava falando dessas Sim. inversões, né? Como que, de alguma forma, a bruxa é construída por inversões de elementos tipicamente femininos, né? Foi aí que a gente parou. E como que a vassoura, que é associada Isso, à Damaris. limpeza, ao doméstico, vai ser na Aham, bruxa associada a uma fuga da casa, das da obrigações, né? orgia, né? Das orgias sabáticas. E como que a peste negra, ela interfere no processo, assim, da construção da bruxa? Eu digo que a peste negra, de certa forma, ela vai acelerar o poder e a perseguição também. Né? Então, à medida que todas as doenças, que é o caso agora, de certa forma, só que em um outro contexto, né? A gente tem que pensar naquele momento, havia todo um pensamento mágico, uma crença de que o sobrenatural de fato existia, né? Então, a ausência, primeiro, de uma causa, do que gerou aquela doença, vai criar uma tentativa de buscar alguns culpados, e a mulher e a bruxa vão ser uma das responsáveis, supostamente, por essa doença, né? Então, a doença como uma espécie de metáfora mesmo de um mal social. Então, os distúrbios e os desvios sexuais das mulheres, olha que interessante, passam a ser associados com os distúrbios da natureza. Então, as tempestades, a peste, as doenças passam a ter uma causa. Assim como aconteceu com os judeus, né? As mulheres também vão ser as tidas como bruxas, aquelas que faziam algum tipo de magia e feitiço, vão ser associadas, então, a esses males. Então, olha que interessante, né? Há uma conexão Sim. entre a ordem moral e a ordem natural, né? O que era muito comum naquele período. E a peste negra vai ser um pouco isso, né? Tem um livro fantástico, quem quiser aí uma referência, o Decameron, do Giovanni Boccaccio, que é exatamente um conjunto de novelinhas que é escrita nesse período de 1348, né? Ele vai narrar a dramaticidade da peste negra, né, e como que isso vai criar uma espécie de anomia social, né? Ou Sim. seja, o medo das pessoas se relacionarem. Olha que interessante, tem muito a ver até com o nosso momento de se contagiarem. E aí ele diz assim que até a mãe se afasta do filho, o irmão se afasta do irmão, né, dado o temor. E aí ele vai contar a história de um grupo de jovens florentinos que se refugia numa fazenda, né, numa espécie de sítio, e conta uma série de anedotas para um pouco se desligar, como se desligar a televisão, não querer saber do noticiário, e,
e ir para um outro universo, mais literário, mais anedótico, dos contos ali, do que acontecia. Sim. Então, Isso pode falar. diga, Patrícia, por favor. Não, isso vai muito de encontro ao momento atual, no sentido da gente um pouco se blindar e evitar noticiário, porque não vai te agregar, vai te deixar Acho que as preocupada. lives, as lives viraram um pouco isso, Patrícia, são os contos do Decameron. As pessoas, porque é onde você tem boas notícias, porque, né, as pessoas estão um pouco exaustas Sim, de e a tudo, né? notícia Ainda não que a vai gente não levar a possa nada. escapar. É. A gente não pode escapar, a gente não pode se alienar em absoluto, né? Porque a gente Mas tá pode evitar o nessa excesso. tempestade, não está no mesmo barco, como se diz, são barcos diferentes, né? Tem gente que está afogando, não está dentro de um barco, mas estamos aí diante de uma tremenda tempestade juntos, né? Isso mesmo. E aqui, e como que... fala daquela história que você junta um tema assim bem atual, na questão que você contou do marido olhando no celular. Adoro aquela história. E que o marido fica tá. no celular e sempre de costas para a esposa. Só que só não tem a ver com esse marido que a gente viu na imagem aqui, que está lá olhando, né, na fresta, observando a mulher, né, tá ali vendo o que ela está fazendo, né. Não, mas foi numa live com a Leila Ferreira, né, que a gente estava falando sobre essas situações dentro de casa, né, como que a gente vai criar um distanciamento e um isolamento mesmo, né, negar o outro de alguma forma, não observar as pessoas que estão dentro de casa, como que isso é dramático também, né? E como que a gente precisa do olhar e do reconhecimento do outro. Minha pesquisa é muito sobre isso, sabe, Patrícia? Estão puxando aqui para nós, para a nossa conversa. A minha pesquisa é sobre as lutas por reconhecimento. As lutas das mulheres por serem vistas como primeiro seres humanos e depois como indivíduos com rostos e trajetórias muito particulares e muito singulares, né? E eu digo que se tudo mudou durante a história, uma coisa até hoje me surpreende, assim, olhando a história desde a Idade Média até a modernidade, é que nós sempre buscamos o olhar do outro, nós sempre buscamos reconhecimento, ou seja profissional, ou seja afetivo, ou, né, de mil maneiras, ou a fama, ou seja, cada um da sua forma está buscando essa existência social, né, que é um pouco o que eu vou dizer, e é ela que vai mover essas lutas, disputas, conflitos, até a gente chegar no lugar onde chegou hoje, né? Um pouco mais ampliado aí para a mulher. Não tem aquela... É Rousseau que fala que não tem felicidade sem o outro? Perfeito. Não há felicidade sem os outros, né? Isso. É um texto que ele vai tentar entender a origem das desigualdades entre os homens. É um texto do século XVIII, em que ele até é interessante, é um texto que ele escreve, é uma espécie de um artigo para participar de um concurso, ele sai perdedor desse concurso, mas para mim é um texto fantástico, assim, é um dos mais interessantes do Rousseau, em que ele vai dizer, a partir do momento que as pessoas buscam a estima do outro, a gente vai criar as diferenças e as desigualdades entre as pessoas, né? E dali ele dá um norte um pouco para a própria sociologia nesse sentido. Sim. Voltando à questão das bruxas, qual a relação da bruxa com a melancolia, a relação desse sentimento com a mulher? Melancolia foi associada ao feminino, e as bruxas não só foram responsabilizadas por distúrbios externos, ou seja, elas eram responsáveis pela peste, pela guerra, pelas doenças, mas também há um crescente mecanismo de associar a bruxa aos distúrbios psicológicos. É bem interessante, tem até um quadro, deixa eu ver se... aqui, ó, justo eu abri, sabe aquelas coincidências? Você abre o livro na página, me acontece demais. Foi coincidência, eu nem estava marcado. Pois é, eu vou mostrar para vocês, para mim eu analiso a melancolia do Durar, que a gente vê aí uma mulher alada, vocês percebem? Muito desanimada. Ao lado dela há uma série de elementos típicos da ciência, né? Tem o quadro da matemática, tem uma série de símbolos, o círculo perfeito, né? E atrás a gente tem uma besta, uma espécie de diabo, com a plaquinha melancolia. Ou seja, a mulher é aquela que tem uma conexão com o diabo, a conexão se dá até inclusive pelas asas, ele tem as mesmas asas que ela, e é como se isso fosse produzido segundo, nesse momento, né, por uma bilis que vinha de Saturno, e que as mulheres tinham essa tendência
a tristeza e a melancolia. É claro que essa é uma construção também simbólica, né? Eu estou falando aí de imagens e de associações, e a mulher vai se tornar uma espécie de símbolo e alegoria da própria melancolia, né? E depois há uma série de quadros belíssimos, eu vou até mostrar para vocês, do Dürer, que foi um dos alunos, do Dürer não, do Cranach, do Albrecht Cranach, que foi um dos alunos do Dürer, né? Que ele também vai representar a melancolia, inclusive esse quadro está em Colmar, uma cidade pequenininha, maravilhosa, super delicada, que eu conheci por causa de uma imagem. Eu digo que as imagens me levaram para lugares também fascinantes, me levaram a conhecer não só os quadros, o original, mas também as cidades e o entorno, né? Que para mim era interessante para armar um pouco o raciocínio. Conta a história daquele quadro que você identificou lá em Milão. Pois foi em Roma, na verdade. Gente, isso é polêmico. Isso é polêmico mesmo, mas foi tão assim, inocentemente, porque foi o seguinte, Patrícia, eu estava em Roma, isso foi no Palácio Barberini, que é um museu importante de Roma. Olhar apurado. Eu cheguei lá, eu vi um quadro, inclusive já tinha visto esse quadro antes, mas não tinha o conhecimento que eu tinha no momento que eu revi esse quadro. Ele veio ao Brasil, numa exposição da Casa Fiat Cultura, dos caravagistas, e eles trouxeram esse quadro, que era uma Maria Madalena, como sendo atribuído a Artemisia Gentileschi, que inclusive vou falar dela amanhã com o Padre. E aí eu comecei a pesquisar, praticamente fiz uma peregrinação, vi todos os quadros da Artemisia Gentileschi, e aí, ao ver imagens, eu aprendi isso até com a Lilia Schwartz, que foi minha professora, inclusive ela escreve a orelha do livro 1. E ela disse uma coisa muito bonita que eu nunca vou esquecer. Ela disse: Isabelle, a gente aprende a ver imagens vendo muitas imagens. Então foi isso que eu fiz, eu fui vendo muitas coisas e vendo Artemisia com muito cuidado, evidentemente lendo coisas simultaneamente, e fui identificando algumas características dela, as assinaturas que se dão ali no que a gente chama de fatura, né, ou a maneira como ela faz aquela obra de arte. E ela tem alguns elementos recorrentes, uso de cores e tal. E aí eu vi aquele quadro e falei: gente, esse quadro não é da Artemisia, não é. E aí o quadro estava atribuído a Artemisia. Eu fui no museu, no Palácio Barberini, estava lá no momento, falei com meu marido: esse quadro não é da Artemisia. Ele falou assim: Isabelle, a gente está no Museu da Itália. Como esse quadro não é da Artemisia? Eles estão dizendo que é. Não é. Aí então vou procurar alguém aqui do museu, alguém responsável, diretor, tarará. E ele fala italiano, chamou, fez a tradução, disse que eu estava dizendo que não era da Artemisia. Tarará. E aí ela, assustadíssima, virou para ele e falou assim: pergunta para ela o que ela viu nesse quadro, como que ela está me dizendo, que elementos são esses que ela está vendo para dizer que não é da Artemisia. Eu expliquei quais eram, disse que não era historiadora de arte, nem era especialista pintora, mas uma socióloga, né, fazia uma sociologia da imagem, já tinha visto muito quadro, tarará. E meu marido explicou, e aí ela respondeu surpresa, dizendo: olha, nós justo acabamos de passar por um mês aí de análise de especialistas que vieram de toda a Itália para entender se esse quadro era de fato da Artemisia, e eles chegaram à conclusão de que não é da Artemisia. E a gente, essa semana, inclusive, nós vamos mudar a atribuição do quadro para o Guido Cagnassi, que é a atribuição atual. Foi até engraçado, eu voltei agora, fiz uma viagem no final do ano, e aí eu fui até o museu e de fato está lá agora, não mais atribuído a Artemisia. Mas foi uma anedota de várias interessantes, da gente estar em contato com as coisas, com as imagens, foi bem interessante para mim. Me mostrou, falou: poxa, eu acho que eu estou entendendo um pouquinho aqui gente, é um negócio gravando de novo. Eu desativei, voltou. Eu desativei os comentários e no final... Okay. Tem uma caixinha de pergunta, no final a gente abre de novo, responde, interage. É só para não ficar tampando a sua imagem. Voltou. Ok, voltou. Então, e Maria Madalena? Vamos falar de Maria Madalena. O que te surpreendeu, Isabelle, na remontagem da imagem,
a maneira assim que você estruturou mesmo, né, o segundo volume. Ah, o segundo volume. No Sim. segundo eu falo não só de Maria Madalena, mas falo de Maria também, viu, Maria Patrícia? também. Isso. Sim. Foram duas imagens que me surpreenderam. Maria, pela capacidade, flexibilidade com que ela se altera, né? Ela começa imperial no trono, depois ela vai gradualmente se humanizando quando a burguesia italiana começa a patrocinar essa imagem, e ela sai um pouco do mecenato apenas da igreja e vai ganhar esse lugar e sentimentos humanos. Então, a história de Maria amamentando o menino Jesus vai surgir exatamente nesse período em que a burguesia italiana começa a patrocinar, e ela própria vai ter os seus lugares de culto religioso, então começa a produzir essa imagem, e ela vai se humanizando. Quando chega São Francisco de Assis, ela se humaniza ainda mais, ela se torna humilde, ela desce do trono, e a ideia da natividade, inclusive, foi construída por São Francisco de Assis, né? Aquela imagem que a gente tem de uma mulher, né, num lugar rural, aberto, ela é absolutamente construída, ela não há referências dela na Bíblia, né? E ele vai aos Montes de Arezzo, o São Francisco de Assis, e remonta aquela imagem, e depois ela começa a ser repetida na iconografia, na pintura, por vários pintores importantes, Fra Angélico, né? E próprio Giotto, e aí a gente tem essa construção de uma ideia de Maria. Até se tornar negra na América, é fascinante, né? Ela se torna negra na América, exatamente nesse período da colonização, em que a gente tinha que dulcificar os ânimos aí dos colonizados. Maria vai funcionar como uma ponte afetiva e muito interessante. Então a imagem de Maria muda, tem 1000 faces, mas tem esse limite, como eu digo, que é a sexualidade. Ela chega até ali, e aí é Maria Madalena que faz a ponte da sexualidade, né? Eu costumo dizer que Maria foi tudo menos a imagem da mulher. E Maria Madalena, sim, conseguiu ser a imagem da mulher, porque ela faz o caminho inverso, do pecado à salvação. A mulher que vai mesclar essas duas referências muito contraditórias, né? E ela também está contextualizada no momento que a própria Igreja Católica passa a sofrer uma série de crises internas, né, com o protestantismo e a contra-reforma, né, que é aquele movimento da própria igreja se questionar, uma série de escândalos dos papas vem a público, até a ideia da venda das indulgências, né, então as pessoas desde que pagassem estavam livres de várias coisas, então assim, eu tinha que fazer o jejum, eu pagava o valor, não precisava mais fazer o jejum, né, queria casar com minha prima, então dependendo da transgressão, o pedágio era maior. E aí, exatamente, o Lutero vai questionar isso, né? As 95 teses lá do Lutero que ele publica, é exatamente muito incomodado com esse mercado da salvação, né? Como que a igreja vai mercantilizar a salvação, e aí vem a reforma e a contra-reforma. E Maria Madalena vai ser a imagem da contra-reforma, né? Ela vai ser a imagem dessa igreja que se ajoelha, que se arrepende, que assume seus pecados, ou seja, que não é tão mais imaculada, e que tem que encontrar um outro caminho para se recompor. Então vai ser desse arrependimento, e aí tanto é que a gente vê uma Maria Madalena sempre arrependida, sempre com sua Bíblia e a caveira, né? Sinais de uma reflexão angustiada sobre a vida e a morte, né? Ela é muito interessante. Ela já é o início de uma humanização. E por que você diz assim que Maria foi motivo aí de atormentar a cabeça aí das prostitutas e das mulheres casadas? Porque ela vai. É legal isso, porque a gente pensa que Maria só atormentou as prostitutas, porque é evidente, as mulheres a virgindade passa a ser central, né, na construção do culto mariano. Para vocês terem ideia, a virgindade foi definida dentro de um concílio, né, em que os papas vão definir, dois vão brigar, né, e o Nestor e o Cirilo vão brigar lá entre eles e dizer, olha, ela era virgem, ela não é, e é evidente que a gente sabe qual foi o resultado, né, então a virgindade de Maria vai ser um pouco para mostrar que para Deus nada é impossível, como diz o Evangelho de Lucas, né, que a igreja era capaz de muitas coisas e Deus era capaz de muitas coisas. Então a virgindade era uma questão inegociável que vai marcar a construção e que não vai ser só uma mera decisão, vai implicar na vida das mulheres, né? Perder a virgindade passa a ser dramático. A virgindade passa a ser um capital social das mulheres, principalmente as mais pobres, que elas perdendo voluntariamente ou não, estavam condenadas à prostituição. Então é nesse sentido que eu falo
que eu atormento. Ainda que eu sempre estou mostrando os reveses, né, no meu livro, como que as mulheres, mesmo marginalizadas, voltam à sociedade, às vezes em grande escala, assim, né, como as cortesãs italianas, né, que vão ser mulheres que vão ter uma liberdade que nem as mulheres honestas tinham. Né? Tanto é que elas são, curiosamente, chamadas de cortesãs honestas, que eram mulheres que podiam se formar, que eram muito cultas, inclusive, né? Eu falo muito da Verônica Franco e etc. Uhum. E só não completei das mulheres casadas. Sim. Porque perder a virgindade até para as mulheres casadas era drama. Olha que interessante, porque a gente sempre pensa nessas marginalizadas que perderam a virgindade, e muitas escrevem cartas assim, para os clérigos falando, olha, como é que eu vou me salvar agora? Você lembra dessa? A salvação é só a porta Como é que eu vou me salvar? Exatamente. Perfeito, Patrícia. Não há salvação senão pela porta pequena. Vocês têm que ler isso aqui, ó, deste volume. Então, assim, a gente se diverte também muito. E a gente tem que ter esse conhecimento. Nossa, demais, eu vibro. Porque eu vou mostrando essas anedotas, as astúcias, né? Alguns casos picantes. Então, nem tudo foi como nos contaram, e tão organizadinho assim, né? Então, vou mostrar que ao mesmo tempo que tem a imagem de Maria, há as imagens pornográficas circulando clandestinamente, né? As famosas figuras do Aretino, que é o primeiro Kama Sutra ocidental, inclusive produzido e consumido pelas mulheres. Então, havia uma sexualidade, havia uma experimentação em que, exatamente no momento que era tabu falar de sexo, as imagens vão ter um papel importante para a educação sexual das mulheres naquele período, né? Das posições, de como experimentar o corpo e o prazer. Tem até umas, não sei nem se a gente pode mostrar aqui, né? Tem umas imagens danadas aqui. Fortes. Eu falei, gente, foi tão engraçado, Patrícia. Eu falei, o livro 2, falei assim, Maria, aí chegou uma pessoa que eu sei que é muito católica, falou, eu quero o livro de Maria. Eu falei, gente, pior que no livro de Maria, tem umas imagens tão picantes que não sei, olha, deixa eu mostrar rapidinho, gente. Que são as posições aí, né? Vou te falar. Isabel, tá mais pra... e referente assim a pedagogia da boa esposa. Pois é, essa pedagogia da boa esposa. Porque aí vai ter esse drama das mulheres casadas, de como elas serem castas de alguma forma, mesmo perdendo a virgindade. Então isso passa a ser um drama mesmo do século, principalmente começa no século XIII, e os clérigos vão começar a construir, associar a boa esposa, a boa cristã, e ela tinha que, de alguma forma, fazer algumas coisas para conseguir ser casta, né? Primeira coisa era honrar os sogros, né? Então, os sogros tinham que ser muito respeitados. Então, isso também é interessante, de certa forma, vai ampliar a ideia de família, essa ideia do sogro, né? De se associar, até a ideia de sogro vem de se associar. Depois, tem uma indicação de que a mulher era aquela responsável pelo cuidado dos filhos, mas também pelo cuidado dos criados. Então, a boa esposa era aquela que cuidava, administrava bem, mas era uma administradora sem muita autonomia. O próprio Aristóteles, eles vão beber muito do Aristóteles em A Política, ele tem todo um primeiro capítulo para orientar essas hierarquias do lar, né? O que os homens podiam fazer e as mulheres, etc. Né? E a mulher sempre muito submissa para Aristóteles, e o próprio Santo Agostinho também. Eles vão beber dessas duas fontes para orientar as mulheres. Então eles falam, elas tinham que organizar a casa, os criados, a limpeza, mas elas não podiam ter dinheiro, então elas tinham uma autonomia limitada. E por fim, a terceira indicação da boa esposa, ela era respeitar o marido, amar, mas sem muita paixão. Então isso é até engraçado. Assim. Mulher falar isso pra mulher? Não, e até assim, as posições sexuais eram definidas, né? Não pode conhecer a mulher por trás, umas coisas muito engraçadas. E aí, tanto São Jerônimo chega a dizer que ser muito apaixonado por sua mulher é quase um adultério. Porque eles tinham muito receio do homem se apaixonar e perder o controle, né? Ou seja, a mulher passar a dominar essa esfera doméstica, né? Ter um poder aí sobre os homens. No fundo, é muito sobre isso, o controle das mulheres, né? Um medo dos sentimentos que elas provocam, né? São Tomás de Aquino também chega a dizer e fala, olha, o casamento tem que ser uma amizade,
Não pode ser mais do que isso, não tem que ter paixão no casamento. Mas, na verdade, tem até um livro do Pierre Brantôme, que eu acho ótimo, que conta essas anedotas assim, que estão por trás. Ele diz, por trás as mulheres Papo faziam furado. acontecer. Papo furado. É. Vale mais, papo furado mesmo, é o que eu mostro ali um pouco. Pois é, e tanto é que a fidelidade da mulher, da boa esposa, era uma das obrigações mais difíceis para ela, né? A fidelidade da mulher ao marido. Não é isso? Porque é bom a gente lembrar que a gente está falando de casamentos absolutamente arranjados, né? Que as mulheres não Ah, escolheram aquele marido. verdade. Então, era muito difícil. Tanto é que as mulheres, até os cintos de castidade, só se a gente for pensar, o cinto de castidade, né? Para que existiu aquilo ali? Para a gente ver o quanto era difícil esse controle da sexualidade feminina, que não foi tão simples, que elas não foram tão caças e tão passivas assim. E a ideia de cavalheirismo, que hoje as pessoas, né, falam muito cavalheirismo, nasceu da traição. O cavalheiro era aquele que abordava a mulher casada, e na corte era muito comum, assim, inclusive aceito, desde que ela fosse casta, né, não deixasse transparecer demais a traição, era aceito, inclusive, nas cortes, né? Para as mulheres mais abastadas, mais ricas, não era drama, assim, para as nobres. Então, por isso, assim, toda a história da mulher foi um pouco uma história de uma tentativa de controle da sexualidade feminina, né? Que foi muito difícil, inclusive. Que loucura isso, né? E por que você fala assim que a Maria Madalena ela é uma ponte para a modernidade? Porque ela já vai começar a fazer uma coisa, Patrícia, que as outras imagens não conseguiram, que é, de fato, humanizar a mulher. É uma mulher que tem sexualidade, né? Tanto é que ela era uma prostituta arrependida, uma mulher que pecou. Então, como que o pecado vai nos humanizar, vai nos trazer absolutamente para a terra. Então, ela já não é uma santa em absoluto, não é uma mulher imaculada em absoluto, e ela já começa, então, ainda que muito ancorada na religião, no arrependimento, todos esses elementos ainda estão presentes. Ela nunca é uma Maria Madalena alegre, ela sempre é uma mulher triste, né, sempre refletindo sobre a vida de uma forma muito angustiada. Ela, por outro lado, ela faz essa passagem, ou seja, ela nos deixa ser o que a gente é, humanas. Então, por isso que eu digo que Maria Madalena foi uma negociação entre dois momentos ali. E ela está exatamente num século de transição, a emergência dela, né, num século de crescente humanização mesmo, individualização, não só da mulher. Isso é interessante, né? Como que essas imagens vão representar arranjos sociais muito complexos, inclusive para os homens. Tá? Então, Maria Madalena não vai ser uma imagem apenas referência para as mulheres, não. E aí ela, nesse período, ela conquista aí a liberdade de escolher o parceiro. Mas ela continua assim com aquele sentimento, aquele olhar melancólico? Isso já é um pouquinho adiante, né? A gente já está falando aí 1800, aí eu já estou falando um pouco, eu não só falo da Maria Madalena, mas eu chego nessas mulheres românticas também, que a gente vai ver que são as mulheres burguesas, dentro desse espaço muito confinado, né? Que passam aí, como você está dizendo, para mim, essa é uma das primeiras revoluções sexuais, é o capítulo 8 que eu começo a falar, né? Então, praticamente, até o século XVIII, as mulheres não podiam escolher os parceiros, nem os homens, então, nem os homens nem as mulheres, né, podiam escolher o parceiro efetivo. E olha que interessante, o casamento passa a não ter mais uma função exógena, ou seja, para atender interesses econômicos, políticos, e passa a ter uma função em si mesmo. Eu acho bonita ter uma definição. Ele tem uma função em si, ou seja, eu me caso pelo afeto. Não tem uma necessidade de um interesse, um arranjo político, né? O que naquela época era uma grande novidade. Hoje parece para a gente muito normal, mas naquele período não era assim. E aí as mulheres conquistam, então. Para mim, a primeira revolução sexual não está na pílula, está aí, né? Não está nos anos 60, está bem antes, na possibilidade das escolhas afetivas, que inclusive vão mudar muito os arranjos sociais, ou seja, as pessoas vão poder se casar com pessoas de classes diferentes, a gente vai quebrando a hierarquia. Então, para mim, o início da democracia está no afeto também, e está nessas possibilidades. Até coloco isso como nota de rodapé, eu falei, não pesquisei isso, é só uma intuição que eu tenho, mas eu acho que se promove uma grande mudança. Então, se por um lado, então, as mulheres passam a poder escolher, né, as burguesas, por outro lado, o divórcio não era aceito ainda, Patrícia. Então,
por isso esse olhar melancólico, ou seja, se não deu certo, se a minha escolha foi errada, né? As mulheres estavam um pouco condenadas a viver aquela relação que se esvaziou. Inclusive, olha que interessante, vou até mostrar para vocês esses quadros, que são da América Sá e da Beth Morisot, esses são da América Sá, que a gente sempre vai ver essas mulheres lendo, né? Voltando aí para os romances, sempre muito isolados no espaço de casa, o homem está lá tentando cumprir também a sua liberdade na carreira, e a gente vê essas mulheres agora tentando recuperar via o romance, né, uma emoção que foi perdida dentro de casa. A própria literatura, a Madame Bovary, do Gustave Flaubert, é exatamente nesse contexto. Ele vai falar de uma mulher que começa a trair o marido porque já a paixão se esvaziou dentro de casa, né? Tanto é que ele é, para vocês terem ideia do quanto isso ainda era escandaloso, a gente está falando aí já no século XVIII, XIX, ele é condenado, ele é processado, chega a ser condenado. Ele é processado pelo Estado francês por ter criado uma mulher que era uma agressão para a França. Ou seja, era uma ficção, era uma personagem ficcional que agredia a sensibilidade social, né? Na medida em que ela trazia essa mulher que estava, como se diz, como não podia se divorciar, como não podia viver novamente essa outra possibilidade de escolha, ela vai de novo para a traição, né? Para tentar viver isso de outra maneira. Que vida triste, né? Uma vida de mentira, né? Aqui, ó, é a melancolia que você falou, olha que interessante. Esse olhar melancólico, como que ele é retratado. E aqui, olha que legal, a gente já está começando com as pintoras mulheres, né, que passam a retratar essa vida de outras mulheres, mas de uma maneira muito triste, muito melancólica, muito pesada, né? Ou seja, conquistamos uma liberdade, mas ela era uma liberdade provisória, velada, entre aspas, né? Velada, né? Uma liberdade velada. E qual o lugar das cantoras, assim, de cabaré na construção da imagem da mulher, assim? Ah, que ótimo você falar delas. Quase ninguém fala, viu, Patrícia? Ninguém pergunta dos cantores de cabaré. Que ótimo que você as recuperou. É um livro que eu tento trazer várias modernidades dentro da modernidade. Sim. E eu faço isso através das mulheres, ou seja, a modernidade, né, da cortesã que vai entrar na modernidade antes de todas, eu acho, a prostituta, aquela prostituta de luxo que passa a ter muita liberdade e passa a poder escolher e ter dinheiro, etc. A modernidade dessa mulher romântica que passa a escolher o parceiro afetivo, mas com limite, e a modernidade dessas outras personagens que passam a ser criadas e a emergir aí com a chegada da modernidade, que são essas mulheres que geralmente vêm de uma origem humilde e que passam a fazer muito sucesso nesse baixo mundo parisiense, cantando aí nas famosas casas, esses concertos, né, os cafés franceses, e que inclusive ganham dinheiro, nem eram mulheres bonitas, eu até inclusive falo de uma delas, que é uma das preferidas do Degas, que é a Teresa, olha aqui que legal. E aí ela vai retratar um pouco, olha, ela era uma mulher até robusta, assim, e de uma personalidade muito forte, cantava músicas muito vulgares, e olha que interessante, queria até que você separasse, como que vai começar a surgir um público nesses ambientes, muito misturado, né, em que é o início dessa espécie de democracia, apesar de serem públicos que ainda não dialogavam, eles ainda começam a se encontrar nesses ambientes. Então é um ambiente muito interessante, já de um início de uma democratização social, de trocas, né, esses cafés, esses cabarés, e da possibilidade da ascensão dessas mulheres, né? Elas seriam uma espécie de Anitta dos nossos tempos, ou seja, uma mulher que canta de forma vulgar, que se expressa, fala quase indecências, assim, e que é aplaudida, e que todo mundo vibra com essa personagem, né? É o novo, né? Surpreende, encanta, né? Olha que posso até ler, Patrícia, tem um trechinho que eu fui pegando algumas anedotas, algumas referências dos jornais, como é que eles descreviam a Teresa, que é uma personagem fascinante. Sim. Aí ele falou assim, olha que legal, não achei tão horrenda quanto haviam dito que era. É uma moça grandona, muito bem constituída, sem nenhum encanto, além da fama, que é um encanto de primeira ordem, eu admito. Ela sabe cantar, é colhida na sarjeta, mas mesmo a sarjeta tem seus padrões de gosto. Eu achei essa passagem. E é um pouco isso.
Ô, Isabelle, e falando aí, né, das mulheres que chamam a atenção e as estrelas de Hollywood. Patrícia, as estrelas de Hollywood foi outra surpresa em vários sentidos. Aham. Primeiro, porque eu fui assistir aí, eu assisti 80 filmes, desde o mudo, né? No começo foi muito difícil, porque o mudo tem uma temporalidade muito diferente da nossa, né? Hoje as imagens duram 3 segundos, corta e já passa para uma outra imagem. Ou seja, a nossa maneira de ver, né, é muito mais ágil, rápido. E lá os tempos eram muito estendidos, eram cenas muito longas, não havia o som, né? Então, eram Uhum. filmes muito difíceis. Só que eu me surpreendi, porque dizem que são histórias fáceis, estereotipadas. Eu vi coisas absolutamente complexas, diálogos maravilhosos. Aí mais adiante, né, quando você pega Bette Davis, uns filmes assim, A Malvada, então eu quebrei muitos estereótipos. Um deles foi que o cinema inventou o amor romântico, não foi nada disso. Assim, eu falo, gente, quem diz isso não viu alguns filmes que eu vi, porque não é possível, né? Tem Uhum. mulheres muito subversivas no cinema que vão trazer um comportamento que não estava nem sequer dado na sociedade, ou seja, não estava legitimado socialmente. Inclusive o divórcio. São mulheres que vão legitimar esse divórcio que a gente diz que era esse aprisionamento, as Ah, stars vão legitimar, ou seja, tanto dentro e fora das telas. Isso também é uma coisa interessante que eu faço, eu vou mostrando como elas passam a ser uma biografia inventada, como vai se misturar o público e privado, que diz muito da uhum. sociedade, das redes sociais, né? Dessa exibição, entre aspas, natural da vida, mas que é toda artificializada. Então elas fazem isso. Mas são histórias fascinantes, são mulheres subversivas, que são, olha que interessante, né? Eu nem tinha me dado conta disso, eu fui dar uma palestra, e aí, na hora das perguntas, uma pessoa levantou a mão e falou assim, não estou entendendo a maneira como você viu as stars, porque as stars são frutos da sociedade de consumo, elas são mulheres objetificadas, que vão criar um padrão estético muito rígido. E eu falei assim, é verdade, mas isso também não pode fazer com que a gente não veja o papel que elas tiveram para as mulheres, para legitimar os comportamentos femininos. Elas foram muito importantes, assim. Elas dirigem, elas fumam, elas abordam o parceiro, elas escolhem parceiros, elas cansam, trocam, elas trabalham, ou seja, elas não são bonitas. Há muitos filmes em que elas têm que lutar para ganhar uma imagem, para construir a sua própria imagem. Ou seja, vão contar de histórias muito reais e muito subversivas, né? São Sim. mulheres que vão perder a virgindade, então tem vários filmes que é sobre esses dramas, a Coquette, estou lembrando aqui de Mary Pickford, Teda Bara, que é uma super subversiva, ela não se casa, não tem filho, ela não se importa com ninguém, então leva todos os homens à ruína, ou seja, é considerada uma vamp, e ela era, ou seja, não ia para a fogueira, agora ela ia para o estrelato, ganhava dinheiro. Então, ou seja, há uma legitimidade da transgressão feminina, e essa construção, elas são imagens super importantes para os jovens daquela época, que são muito impactados. Eu, inclusive, pego uma pesquisa do Herbert Blumer, que vai fazer uma pesquisa, se não me engano, em 1930 e poucos, e aí ele vai entrevistar as pessoas que assistiam os filmes, e elas se mostravam absolutamente impactadas, assim, imitavam essas mulheres, ou seja, não são imagens inocentes em que as pessoas vão e isso não impacta a vida delas, não, elas vão influenciar até um conflito de gerações, assim, dos jovens chegarem em casa e dizerem para os pais, olha, mas a fulana lá do filme sai, volta a hora que quer, por que eu tenho que chegar na hora que o senhor está me determinando? Então, ou seja, elas vão dar munição para a sexualidade, como a Marilyn Monroe, para muita coisa. Então, elas não são nada pacificadas, esse amor romântico passou muito longe dos filmes de Hollywood. Pois, gente, a gente conversa aqui com a Isabela a noite inteira. Ah, ou Eu vou eu pegar um nem vinho. olha, olha, Patrícia, a gente já está terminando, né? Porque eu acho que depois Já a gente voltou, né? A gente podia vamos, abrir, então, né, para essa vamos conversa. O que você acha? ativar aqui. Ó, pergunta: o que simboliza. Espera aqui. Boa noite. Parabéns, professora, pela sua capacidade intelectual, sua competência, suas obras. Ah, Deixa eu que ver bacana. aqui. Espera aí. Deixa eu ver, tô Ativando procurando os uma coisa. comentários, gente. Ah, legal. Ativei Deixa eu ver quem que aí. tá aí com a gente, É... hein? Isabela, em algumas culturas notamos que as mulheres pobres tinham uma certa liberdade de escolha.
é liberdade matrimonial. Você concorda? As burguesas sofreram mais? A Gabriela está perguntando. Isso é interessante da Gabriela, porque, de fato, assim, nas camadas mais abastadas, né, os jogos de poder, os jogos políticos davam margem zero para as mulheres. Mas, no entanto, tem uma coisa muito pesada também para as mulheres mais pobres, que é o que eu vou observar, que são mulheres muito fragilizadas, submetidas à violência, né? Então, eu vou falar aí dos estupros que elas sofrem nos espaços comuns, né? Então, e como elas passam a ser marginalizadas. Ainda a virgindade é um capital simbólico mais forte para as mulheres mais pobres do que das mais abastadas. Ainda que a escolha do casamento, isso aí está interessante, isso que ela comentou. A escolha do casamento, sim, para as classes mais abastadas tinha uma margem mais rígida de escolha do que nas classes mais pobres. Sim. Isabelle, eu não sei, Véria, Dora, não sei, ela perguntou aqui, onde encontra os livros? Olha, os livros eu estou vendendo, eu tenho um site que é o www.isabelle.com/loja, aí você vai no site direto. E consegue adquirir os livros, né? Eu já tô assim, as caixas, tem um livro bonito que vem num box, deixa eu ver se eu tô com o box aqui, peraí. Aqui. Sim, o box O box já tá, eu já tô com pouquinhos já, mas eu ainda tenho bastante dos livros. E aí são os 3 livros, eu vendo por lá, mas também tem vários sites, livrarias, eu sei que a Quixote ainda tem alguns boxes. O livro já está caminhando para o final, estou muito contente, assim. Estou vendendo para o Brasil inteiro, Patrícia, toda semana, todo dia. E eu faço questão, quem compra comigo no site, eu escrevo as cartinhas para os meus leitores. Gente, eu tenho tido leitores muito especiais, viu, Patrícia? Tenho tido leitores... Aqui, vem você tá com a assim, sua aí? gente. Olha que lindo. Eu selo manualmente, no estilo medieval. Todo meu escritório é um pouco com vanitas, assim, né? E aí eu faço isso com o maior carinho. É um ritual para mim. Não, demais. Quais as características comuns você percebe entre as mulheres do Ocidente e as mulheres do Oriente Médio? Boa pergunta. Inclusive, eu não enfrentei o Oriente, porque eu acho que são 2 registros e 2 temporalidades absolutamente diferentes. O máximo que eu fiz uma pequena pesquisa em que eu analisei as mulheres paquistanesas que foram atacadas. Esse artigo seu que foi premiado? Foi esse, Patrícia, foi. Foi lindo, porque esse artigo me levou ao Japão, literalmente. Eu nunca imaginei ir ao Japão. Foi um prêmio da Associação Internacional de Sociologia. Eu fui a primeira brasileira a ganhar, fiquei muito contente, da minha área, né, da sociologia. Sim. E aí, nesse artigo, eu já vou mostrar, assim, como que essas mulheres sofrem violências muito maiores, como que é uma sociedade ainda que legitima essas violências, né? E aí eu fui mostrar o drama dessas mulheres que não têm rosto, né? O rosto é um dos elementos mais importantes para a nossa sociabilidade. E como não tê-lo é dramático. E aí eu fui mostrar a importância dos rostos, a sociedade rostos, do selfie hoje, né? De como que ele é sintoma, olha que interessante, desse processo de individualização e de individualização. Foi nesse artigo que eu fui testar um pouco esse conceito e mostrar que como agora as pessoas passam a não mais fazerem tantas distinções entre umas e outras, por exemplo, né? Alguns poderiam dizer, mas isso é a cultura deles. Mas eu percebi como que nas redes sociais as pessoas se mobilizaram muito contra essa ação que é criminosa, ela não é nada cultural, e conseguiram pressionar o governo do Paquistão a aprovar leis mais rigorosas contra esses agressores. Ou seja, como que a gente está, assim, numa teia mais global, em que as pressões exteriores, ou seja, a ideia de direitos humanos mais ampliados, que somos humanos, ou seja, independente deles serem orientais, elas serem paquistanesas, como isso nos liga, não por sermos mulheres, mas por sermos humanos, independente de serem homens ou mulheres. Então foi um pouco esse o teste que eu fiz, de ver essa solidariedade mais ampliada e essa imagem tão dramática que é não ter um rosto. Tá até disponível na internet, viu, esse artigo, viu, gente? Se vocês quiserem, chama A Sociedade de Rostos, coloca o meu nome, tá na revista da USP, na Tempo Social, mas essa revista é aberta. A vereadora Juliette, estou vereadora em Balneário Camboriú
e ainda minha bandeira é o direito e deveres de nós mulheres. E achei interessantíssimo essa demonização da mulher. E persiste, né? Assim, eu falo, existem vários tempos no nosso tempo, as imagens não morrem, né? Elas são fantasmagóricas. Olha que interessante, assim, foi uma das coisas que me impressionou, como que uma imagem contamina a outra. E por isso que eu tive que fazer uma trilogia, ainda que os livros possam ser lidos separadamente, é um processo longo em que as imagens não morrem, não é que a gente viveu uma fase e que as imagens deixam de atuar, né? Então, a gente vê aí, até hoje, dependendo do nível de instrução, de conhecimento, né, como que ainda há um pensamento muito mistificado, muito demonizado, diabolizante, né, em que há uma justificativa de agressão às mulheres. Ainda que eu questiono se houve uma misoginia pura e simples, né? Que é um termo que diz sobre o ódio em relação às mulheres. Eu falo que também há um fascínio, e aí eu uso um termo de marginalidade atrativa, ou seja, as mulheres não só provocavam medo, mas também uma certa atração, um certo temor, né? A Cris colocou, vale a pena comprar um conteúdo primoroso e de qualidade. A história retrata com fidelidade e fundamento científico. Bacana. Eu tive muito cuidado. Todas as minhas referências, eu li para cada dado, eu fui confirmando, tem uma série de notas de rodapé, ainda que eu tente dar ao texto uma leveza. Eu tiro todas as referências muito pesadas, coloco elas mais na nota de rodapé, mas tem muita pesquisa, afirmação, né, de cada análise, eu tive muito cuidado. Tanto é que foram 8 anos, não fiz isso tão rapidamente, porque demandou um cuidado. Onde encontra os livros no Rio? Qual livraria que tem no Rio? Não tem na Travessa, não tem? Travessa. Eu ia até fazer o lançamento via Travessa. Mas eu também envio os livros, viu, gente? Se vocês quiserem, eu estou enviando para o Brasil todo. Se a Travessa não tiver, eu envio para você. Mas tem na Amazon, tem, eu já vi nas Americanas, até no Magazine Luiza, ou seja, já tá só colocar o título do livro, Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, meu nome, já é bem tranquilo. A gente desativou os comentários, eu não tinha visto, agora eu tô vendo que a Emília tá aqui. A Emília é uma grande amiga. Responsável pela conexão. Isso, ela que nos apresentou. E a Emília está até perguntando aqui, quando que chegam os livros na Argentina? Olha, já estamos em processo de tradução. Coitado, meu marido, mas ele que sugeriu, meu marido é muito generoso, ele foi um tremendo companheiro dessa pesquisa, ele é o primeiro a agradecer. Ele esteve comigo, dirigiu, a gente dirigiu horas. Na Itália foi uma loucura, foi muito engraçado, porque ele começou a virar, eu falo que ele também merecia o doutorado junto comigo, porque ele me acompanhou, me incentivou. Sim, mas na última viagem, até que eu estava indo a Colmar, ver o políptico do Grunewald, ele chegou exausto, a gente já tinha feito uma peregrinação grande na Itália. Aí ele parou o carro e falou, Isabela, eu vou deitar. Aqui vou descansar um pouco. Eu falei assim, não acredito que você não vai ver o políptico do Grunewald. Ele falou, não vou ver dessa vez não. Mas foi um tremendo companheiro. Ele que está traduzindo para o espanhol, mas eu pretendo depois traduzir. Eu quero traduzir para o inglês, quero fazer o livro circular um pouquinho mais. Sim. Que tal uma live sobre os filmes que você assistiu? Já quero a lista. A Dani colocou aqui. Qual Dani? Oliveira? Dani Deoli. Ela mesmo. Que bacana. Um beijão para você, Dani. Não sei se a Lise está aí também. A Adriene, são grandes companheiras. A Andréia, que fez uma análise linda esses dias. Gostei da sugestão. Dani, vamos fazer sim. São e é engraçado, porque a gente começa falando das bruxas é fascinante. Aí, geralmente, na hora que chega no 3, a gente tem pouco tempo para falar das stars. Eu realmente estou devendo falar mais delas e me aprofundar. Vou fazer isso sim. Outra, Gabi, eu queria saber qual o fio condutor que liga os 3 livros. Ótimo. Ela não Excelente pergunta. O fio condutor são esses 2 grandes movimentos que eu faço. Primeiro, o processo de humanização da mulher durante o Ocidente, né? Ou seja, ela deixar de ser bruxa e deixar de ser santa, né? E é interessante, eu falo que é encarnar a mulher, parece estranho dizer isso, né? Tornar a mulher um ser humano, mas como que esse é um primeiro processo
para as grandes transformações, para as grandes mudanças da mulher na sociedade, né? Para ela passar a ter direitos e ser vista como um ser humano. Então, essa foi a grande luta que eu traço no livro 1, em que ela é diabolizada, em que eu traço no livro 2, em que ela é idealizada, né? Porque, como eu digo, estar fora do mundo também não é uma boa posição para a gente mudar o mundo. E no livro 3, eu faço o segundo movimento. No final do 2, eu já começo a fazer esse movimento com a ponte, que é a Maria Madalena. E aí eu chego no livro 3, que é o processo de individualização, da busca das mulheres por terem um rosto. Então é esse indivíduo-humanismo, ou seja, esses dois processos, esse neologismo que eu vou criar, a linha condutora da minha análise. Então é um pouco mostrar os processos de construção dos estereótipos e como eles vão sendo desconstruídos ao longo do tempo. Então é isso que eu vou fazendo. Remontando como é que isso foi montado culturalmente, para a gente entender como que a gente foi diabolizando a mulher culturalmente, como é que a gente foi idealizando a mulher culturalmente, como que isso atendeu a interesses e as disputas por reconhecimento, até a gente chegar nesse lugar mais autodeterminado feminino, né? Ainda que as mulheres sempre lutaram por autodeterminação à sua maneira, com a sua astúcia, elas sempre estiveram ali lutando. Tanto é que essa é a epígrafe do meu livro, né? Desde que há uma mulher, há a vontade de autodeterminação. Então, é esse processo de autodeterminação que me interessa. Sim. Agora, Isabelle, nós vamos finalizar antes que o Ok. Instagram Não, feche a vamos ter que gente gravar, aqui. sim. Isso. Aqui, mas quero te agradecer. Que live rica. Dá vontade de Ah, conversar por horas a fio. Muito que ótimo. obrigada por toda Eu a que agradeço. generosidade. Agradeço a você, Patrícia. Foi uma delícia a conversa. Me senti Ah, super acolhida. Foi super gostoso. ai, que bom. Pessoal, É. então agradeço a todos a participação aqui. Beijos para vocês. Boa noite. Vamos encerrar. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite.